nós. Existem muitas pessoas por aí que ele mistura as coisas, doutrina com costume. Doutrina é aquilo que é ensinado dentro da palavra de Deus, onde os apóstolos pregavam a comunhão, a convivência dos irmãos, ao partir do pão. Era isso que os apóstolos pregavam, ensinavam. É aquilo que está dentro da palavra. Não é doutrina, não é modos e costumes, mas doutrina é aquilo que está pregado dentro da palavra que Jesus pregou. Jesus, quando ele estava pregando, ele falava muito sobre fé. Hoje, os pregadores, ele não quer falar mais sobre fé, porque passa uma visão que o inferno é bonzinho. Não é. O inferno é cheio de fogo, de enxofre. A palavra de Deus diz. Jesus mesmo falou. Quantas vezes ele falou sobre o inferno? Porque Jesus falou sobre o inferno, para que o cristão não caísse nele, para que o cristão vivesse na sua comunhão com Jesus. Essa é a doutrina que os apóstolos pregavam. E quando os apóstolos pregavam essa doutrina, as pessoas comunhavam com ele, as pessoas seguiam com eles. Nós estamos em tempo de um avivamento. A igreja ela está cheia de poder de Deus, mas é preciso que um cristão hoje escute a voz do Senhor e não escute a voz do mundo. A doutrina dos apóstolos, onde ele passava, onde ele pregava, as pessoas multidão arrastavam com ele. Milagre acontecia, prodígio acontecia naquele lugar. É isso. A gente não pode acreditar nas coisas onde as pessoas, muitas pessoas se apregam em todos os tipos de pregações que não tem raiz dentro da palavra. Não tem raiz dentro da palavra. Muitas vezes o pastor ele prega dentro da palavra, mas o cristão ele deixa de ouvir o seu pastor e vai buscar palavra lá fora, onde o alimento não é saudável, o alimento é como fosse um veneno que vai fazer você se afastar da presença de Deus. Não pregas a doutrina dos apóstolos, mas heresias. E a palavra de Deus diz que heresia é pecado. Heresia é pecado. E no capítulo 9, eu estava em casa preparando, e Deus me mostra, eu levanto para o Senhor, e eu mostrou o capítulo 9. Está falando de cura e restauração. Um homem que foi curado e transformado. Um homem que ele era salvo, depois mudou para Paulo, e ele perseguia alguns cristãos, pensando que estava fazendo a coisa certa, prendendo, batendo, matando os cristãos. Mas depois de tudo isso ele passou a perseguição, porque ele quis saber, ele quis provar na carne
esse homem, ele saiu de Damasco, indo carta aos sumos sacerdotes, e saíram para perseguir um cristão, pegar, matar, prender. Os cristãos, eles se escondiam, e ele entrando naquela cidade, ele viu uma luz muito forte, e ele caiu. Quando ele caiu, quando ele olhou, ele não estava enxergando mais, mas ele estava cego. Por quê? Porque ele estava cego espiritual. Precisa descobrir um tratamento. Pessoas que estão precisando de tratamento. E naquele momento, ele escutou uma voz que falava assim: por que me persegue? Naquele momento ele foi levantado, levando ele para a casa de Judas. Mas ele teve uma visão de um homem chamado Ananias que chegava e orava por ele. Jesus, ele falando para Ananias: vai lá na rua direita e lá entra na casa de Judas e coloca a mão sobre um homem chamado Saulo de Tarso. Ele disse: mas Senhor, aquele homem persegue um cristão e o Senhor vai mandar eu ir lá? Porque ele perseguiu e matar. Mas o Senhor falou assim: vai, porque eu vou fazer dele um homem tremendo. Aleluia. Eu vou mudar a vida dele. E tudo aquilo que o cristão sofreu, ele vai sofrer também. Ele entrou naquela casa e falou, vê como ele chamou: Saulo, meu irmão. Meu Jesus, que me falou com você na família, ele me mandou aqui para que você pudesse ser restaurado a sua questão. Primeiramente, ele foi transformado. Segundo, ele foi curado, restaurado. E depois que ele terminou aquilo ali, a Bíblia fala que caíram nos olhos deles gama, cegueiras. E ele recuperou a vista, foi batizado. E foi levantado, de abrir várias igrejas. Aleluia. Pregou o Evangelho de Deus para os cristãos, os gentios. E esse Evangelho chegou até nós. Até nós. Muitas vezes o cristão, ele está com essa escuridão nos olhos. Ele não está enxergando. Fazendo as coisas, as pessoas não iam certo. Mas Deus, ele quer curar, quer restaurar a sua vida. Uma vida que é entregar na presença do Pai, na presença de Deus. Porque esse homem que perseguia as pessoas, hoje não vai seguir mais, mas você perseguido pelas pessoas. Porque quando ele viu o Evangelho de Deus crescer, mas ninguém pode pedir o Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ninguém pode pedir a sua igreja. Ninguém pode pedir a sua igreja crescer. Porque é Deus